Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, seu programa de análise e comentário à atualidade internacional. Há mais de um ano que é assim, aqui na sua TPA, nós levamos até assim um programa de qualidade extremamente feito para si, com todo o cuidado, para que ajudamos a si e aos outros que consigo conversam a criar as suas próprias opiniões sobre os assuntos que dominam o mundo. Para o efeito, fazemos uma conexão a vários pontos do mundo para junto dos nossos comentadores habituais, falarem então sobre o que leem e também o que dominam e como dominam os assuntos que são notícias um pouco pelo mundo, para ajudar-nos aqui a debater estes assuntos que nos levam a fazer esta conexão Angola. É de Angola para o mundo, da TPA para o resto do mundo. Vamos então conhecer os comentadores que estarão connosco nesta noite. São os habituais que têm estado connosco e vamos então cumprimentá-los. Falo do professor Matias Pires, que é analista de relações internacionais, é especializado nesta área e fala-nos de um outro ponto de Luanda. Professor, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores do Conexão Angola. Boa noite, Francisco Pegado. Francisco Pegado, fala-nos a partir de Toronto, no Canadá. É jornalista, trabalha em rádio, televisão e imprensa digital, ativista ambiental e é um angolano radicado no Canadá há mais de 10 anos. Francisco, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, professor Matias. Boa noite ao vasto auditor da TPA dentro e fora de Angola e obrigado mais uma vez pelo convite. A qualquer momento vamos também ter a conexão do Wellington Calazans, é um comentador de relações internacionais, portanto é jornalista e também especialista em comunicação corporativa, que habitualmente nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia, mas tem estado a fazer a cobertura das eleições presidenciais no Brasil e é de lá que nos vai falar quando então lhe colocarmos a questão. Por agora vamos então ver o que faz manchete neste dia de hoje e vamos sem sombra de dúvidas começar aqui pelo assunto que marcou todo o dia de ontem e ainda faz notícia hoje. Professor Matias, é justamente essa questão que tem que ver com a atribuição do Prémio Nobel da Paz ontem. Contrariamente a todas as apostas que foram feitas, a todos os prognósticos, portanto, os três nomes dados como finalistas, que seriam Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, o Papa Francisco ou Thunberg, a menina ativista ambiental, eis que a Academia Sueca acabou por distinguir três figuras, portanto, uma personalidade e duas instituições ligadas à defesa dos direitos humanos. Curiosamente, estes três laureados estão ligados ao atual conflito que opõe a Ucrânia à Rússia e vice-versa, ou a Rússia ao resto do Ocidente. Professor, surpresa, como é que leitura faz desta atribuição completamente contrária àquilo que se especulava? Bom, surpresa não direi, David. O que acontece é que este prémio é, de alguma forma, politicamente vinculado. Portanto, a primeira coisa que devo dizer é, naturalmente, felicitar os laureados. É evidente que as escolhas do júri são sempre passíveis de questionamento, mas o júri é soberano e temos que respeitar. Como os telespectadores deverão saber, o Nobel, nos últimos anos, vem perdendo algum prestígio. Digo, ao Prêmio Nobel da Paz, que, pelo contrário, não é? Parece paradoxal, quanto mais relevância se der a este Prêmio Nobel da Paz, significa dizer que há uma referência qualquer que belisca a paz e, em função da luta pela sua preservação, uma outra figura é reconhecida. E quando eu digo que vem sofrendo algum desgaste, as críticas acentuaram sobretudo a partir da sua atribuição a Barack Obama em 2009, mal tinham começado o mandato, e de lá para cá as críticas não cessam. Sabemos que a Suécia, durante muito tempo, ao longo das duas grandes guerras, foi um Estado neutro, e isso dava-lhe alguma legitimidade, prestígio, para, digamos assim, continuar a ter esse Prêmio Nobel como uma referência mundial. Mas sabemos que este ano temos uma Suécia que alinhou-se politicamente ao requerer adesão na NATO. Portanto, não se esperava outra coisa que não fosse atribuir o prémio a entidades com algum vínculo, algum ativismo ligado à situação que se vive na Ucrânia.
em relação a isso. Portanto, apesar de não se atribuir a Volodymyr Zelensky, não, digamos assim, não se pode dizer que não esteve ligado ao conflito na Ucrânia. Eventualmente, Zelensky vai conquistar a paz quando conseguir negociar diplomaticamente uma saída airosa para pôr fim a esta guerra, porque ele é um dos comandantes militares, politicamente falando, e onde há guerra, as liberdades individuais e até coletivas também ficam confiscadas. Portanto, é muito difícil hoje fiscalizar o respeito pelos direitos humanos na Ucrânia, daí que, eventualmente, tenha sido este o fator que afastou Zelensky desta galardoação, tanto do Prêmio Nobel edição 2022. Francisco Pegado, depois destas palavras iniciais do professor Matias, eu coloco a mesma questão assim, entretanto, de outro modo. Antes do anúncio, portanto, nesta sexta-feira, há quem dissesse que Zelensky era o provável vencedor porque tentava-se a mesma solução que foi feita quando da atribuição do Nobel da Paz a Barack Obama ou mesmo ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, que era uma forma de comprometer a figura a chegar à paz. Portanto, Barack Obama não conseguiu terminar com os conflitos em que os Estados Unidos estavam envolvidos. Abiy Ahmed, até hoje, apesar de agora estar numa situação de cessar-fogo e de conversações com os rebeldes de Tigray, mas ainda não conseguiu também colocar um ponto final à situação que se vive no Tigray. E o professor Matias Pires diz que Zelensky talvez venha a vencer quando se sentar à mesa das negociações com Putin e pôr fim a este conflito que opõe a Ucrânia à Rússia. É esta a sua visão? Sim e não. Concordo com alguns pontos. Em primeiro lugar, parabéns aos vencedores. O senhor Ales Bialystsky, acho que disse o nome perfeitamente, e o Centro de Liberdade na Rússia e também a outra ONG na Rússia. Na Ucrânia. É isso. Na Ucrânia uma e na Ucrânia Rússia. E outra na Rússia. Obrigado. Então, parabéns a eles. De uma ou outra forma, sim, estão ligados com a política, o que está acontecendo nesta guerra entre a Ucrânia e a Rússia e a Ucrânia, mas a situação do primeiro-ministro da Etiópia, do antigo presidente dos Estados Unidos, são totalmente diferentes. Primeiro, Zelensky, claro, esperava-se, muita gente dizia que venceria, eu nunca acreditei. Talvez, provavelmente, aconteça, aí concordo com a sua Matias, após o término desta guerra, se conseguir negociar com a Rússia, se conseguir ter uma negociação assim plausível, eu aceito por dois lados, provavelmente consiga então ser o grande herói desta guerra. A situação do primeiro-ministro da Etiópia, se vamos voltar lá para a história, ele conseguiu trazer uma paz naquela área, ele conseguiu abrir uma fronteira que estava fechada há mais de 20 anos com os seus vizinhos, ele conseguiu trazer, sim, uma política nova, uma lufada de ar fresco, a gente usa esse termo, naquela área. Então, mereceu. Quanto ao Barack Obama, totalmente diferente. Sim, esperava-se que acabasse com a guerra, mas seríamos ingênuos que a América acabaria com a guerra no mundo. Foi mais a política de ser o fazedor de paz interna nos Estados Unidos da América, de ser também a pessoa que tentou ou teve as conversas para tentar terminar a escalação, se posso dizer, o escalar, desculpa, das armas de uso de armas nucleares. É um ponto de coisas totalmente diferentes. Acredito sim que após essa guerra terminar, espero que termine o mais rapidamente possível, teremos um Zelensky. Aqui para nós, por Canadá, falou-se muito sobre a situação, relembrar que a comunidade ucraniana, tem mais ucranianos do mundo fora da Ucrânia e da Rússia, é o Canadá, com mais de 1 milhão de ucranianos nascidos ou de origem ucraniana vivem no Canadá, e o povo ucraniano aqui ficou um bocadinho triste, esperavam que o seu líder fosse o vencedor deste prémio da paz. Muitos dizem que sentiram-se traídos, outros dizem, vamos esperar que provavelmente daqui a um ano, ou menos de um ano, ele consiga vencer. Obrigado, Francisco. Certamente muita conversa ainda será mantida à volta desta situação, que, como disse o professor, levanta sempre muitos comentários, sendo que as decisões nunca são unânimes. E vamos ouvir então o comentário do Wellington Calazans, que tem estado no Brasil a cobrir as eleições e que falou para a TPA várias vezes a partir de Brasília, mas que hoje fala-nos a partir de Salvador da Bahia. Wellington, Prémio Nobel da Paz 2022.
David, o Prêmio Nobel da Paz é um prêmio que nós aqui no programa já vínhamos comentando que tem sido utilizado para reafirmar a narrativa ocidental, especialmente dos países da NATO. Isso eu já suspeitava desde adolescente, quando o Mandela e o Leclerc dividiram o prêmio. Não é? Leclerc era praticamente o algoz do Mandela. E eles dividiram o prêmio que deveria ser somente do Mandela. Obama fez 8 anos de guerra. Todos os dias ele fez guerra. O único presidente da história que fez guerra todos os dias. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz preventivamente. Eu nunca tinha visto aquilo. É realmente algo que ninguém poderia ter feito. E agora, quando ONGs e ativistas que declaradamente atuam contra a Rússia, na Ucrânia, na Rússia e na Bielorrússia, eles ganham esse Prêmio Nobel 2022, quem perde é o Prêmio Nobel, que é o único atribuído a partir da Noruega. E esse Prêmio Nobel da Paz já perdeu aquele glamour que teve, porque já não consegue mais esconder que é apenas uma mera ferramenta de propaganda dos interesses da NATO. Por isso, David, não tenho muito o que falar, além de que o Prêmio Nobel já não é mais aquele, olha a cara dele. Um grande abraço. Obrigado, Wellington. Professor Matias Pires, ao que parece, Wellington alinha no seu pensamento de que o Nobel continua com algum prestígio, mas noutras disciplinas, e esse da paz acaba por ser o mais contestado e que vai perdendo algum prestígio. É evidente, por ser também o menos objetivo, não é? Porque galardoar, por exemplo, uma invenção química, física ou no domínio, por exemplo, da literatura, tanto parece que os critérios são relativamente objetivos, mas no campo político, até por causa da heterogeneidade do sistema internacional, é sempre uma discussão difícil. Deixa-me dizer que, em relação a Abiy Ahmed, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz não tanto pelo processo político interno, mas pela reaproximação com a Eritreia, com a distensão da relação entre a Etiópia e a Eritreia. É isso que deu o prêmio, portanto, a Abiy Ahmed, e não tanto a situação interna do Tigray. Agora, em relação à atribuição do Prêmio Nobel, é verdade que o Comitê do Nobel da Paz tem sede em Oslo, capital da Noruega, mas originalmente a Academia Nobel é sueca, só para os nossos telespectadores não pensarem que estamos desalinhados, não. Tanto o que disse o Wellington como o que nós dissemos, está tudo perfeitamente em sintonia. Não há muita coisa para acrescentar, tanto espero que as entidades laureadas possam usar a sua magistratura ao nível da opinião pública para que possam advogar a favor da paz na Ucrânia, portanto. Obrigado, professor. Sim, Francisco, faz favor. O professor acabou de dizer o que eu disse. O primeiro-ministro etíope não tem nada a ver com a situação de Tigray. Foi mais esse reaproximar com os vizinhos, que a fronteira teve fechada em vários anos, quase 20 anos de costas viradas, conseguiu estabilizar aquela área. Os prêmios nunca serão unânimes, serão sempre polêmicos. Por exemplo, há quem não concordou que o ginecologista, o congolês, o Dr. Denis, fosse o vencedor. Denis Mukwege. Sim, muita gente não concordou. O ginecologista Denis Mukwege, da RDC. Sim, muita gente concordou, mas eu concordei pelo trabalho, ele pôs a sua vida em risco, e quando há guerras, quem paga muitas vezes são os mais novos, as crianças, e as mulheres são usadas como escravas sexuais e também para transportar materiais. Então, nunca será unânime. São pessoas que foram criticadas. Muita gente diz que ele não deveria ser o Beltrano e Cicrânio, mas é o que é, e vamos avançar para outros mares. Quem sabe, por uma vez, será uma pessoa menos polêmica. Obrigado, Francisco. E, Francisco, já que estamos a palavra consigo, vamos continuar. O fim de semana passado tivemos as eleições gerais
no Brasil. Portanto, mas aqui o destaque recai para a eleição do presidente daquele país de dimensão continental. Não foi desta que as sondagens bateram certo com os resultados. Tudo fazia crer que Lula da Silva fosse vencer logo a primeira volta, mas não conseguiu. Portanto, ficou a pouco menos de 2 pontos percentuais de o fazer. Vamos, portanto, ter no dia 30 deste mês uma segunda volta em que vão disputar apenas Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Portanto, as últimas sondagens divulgadas esta semana, as primeiras sondagens divulgadas para esta segunda volta atribuem uma vantagem de 54% a Lula da Silva. Estamos aqui a nos referir a votos válidos. Aqui, quando falamos em votos válidos, estamos a falar de uma sondagem que já elimina os votos nulos, em branco ou aqueles que estão na dúvida. Francisco, o que se esperar desta segunda volta? Olha, a nossa última conversa falamos sobre o Brasil, eu e o professor, principalmente o professor, falamos que essas sondagens muitas das vezes nunca são as reais. São sempre sondagens, haverá sempre sondagens. Eu fico preocupado com as pessoas que ficam caladas. Essas sim que determinam as eleições. Se não estou em erro, foram 20% de abstenção. Essas pessoas poderão transformar essas eleições do Brasil. O que o Brasil tem que fazer agora, tanto do Jair Bolsonaro e o presidente atual e o antigo presidente Luiz Inácio da Silva Lula, tem que sair para as ruas e até as bases. É verdade que agora as alianças já começaram. O antigo presidente Lula Inácio da Silva tem o apoio da terceira candidata, a senhora Tebet, eu acho que é seu nome, e também do quarto candidato, o senhor Sírio. Ainda lembrar que o Jair Bolsonaro também tem apoio do governador de São Paulo, que é uma das maiores praças eleitorais do Brasil, também do Rio de Janeiro. Tudo está entreaberto. Há quem acredita, sim, que o senhor presidente, o antigo presidente Lula, voltará ao Planalto Central, mas não será fácil. Mesmo que consiga vencer, é só ver que o Lula não conseguiu colocar um Senado, eleger pessoas a favor dele. Tem muitas pouca gente lá. Então Lula vai ter que fazer, caso vença, será difícil gerenciar esse país, ou gerir esse país, será difícil, vai ter que fazer muita ginástica. Esses acordos políticos com os partidos da base, com os outros partidos que não têm aí alguma coisa para dizer, oferecer os votos nesse caso, vai ter que ser necessário. Agora vai ser a estratégia das duas partes, os dois líderes têm suas estratégias e ver onde é que falharam, para que caminho querem seguir, mas ninguém está no desespero. E eu queria só também dizer que aqui em Toronto as eleições correram de uma forma pacífica. Toronto é a cidade que mais tem brasileiros no Canadá. O Lula da Silva venceu em Toronto, em relação ao ano, as eleições passadas perdeu. Montreal também também fizeram números elevados. A população aqui brasileira está dividida no sentido que uns são a favor de Bolsonaro, ou são a favor do Jair Bolsonaro, melhor dizendo, e outros são a favor do Lula. Mas o problema é que as pessoas estão divididas, mas não vão a votar. Quem quiser realmente que o seu líder vai para o poder, consiga estar lá no maior cadeirão do Planalto Central, que vai e vote. Porque não adianta fazer confusões ou discussões nas redes sociais, porque isso não dará em nada. Vá e vote. Esse é o meu parecer. E termino com dizer que o voto das minorias será importante. Essa altura, que acredito eu que o Lula vai, não digo usar o termo, mas vai falar mais para as minorias que poderão fazer a diferença. Principalmente as pessoas que não estão divididas. Esse é o momento o senhor Inácio Lula da Silva falar para essas pessoas. Obrigado, Francisco. Vamos certamente continuar a acompanhar durante as próximas semanas e até o dia da eleição, que está agendada para o próximo dia 30. E esta semana mesmo também começaram já os debates presenciais, agora apenas a 2, sendo que durante a primeira volta nunca tinha havido a possibilidade de Lula e Bolsonaro enfrentarem-se apenas os dois. Uma situação que o próprio Lula, no seu discurso de vitória da primeira volta, fez menção de dizer que agora sim está em condições de enfrentar o atual presidente e esperar que ele faça as perguntas que pretende e também que responda aquilo que Lula quer saber. Professor Matias Pires, o que esperar desta segunda volta, nestas que já são consideradas as mais disputadas eleições do Brasil? Bom, é verdade que têm sido eleições renhidas. Nós, tal como disse o Francisco na edição passada, alertamos em as sondagens valiam o que valiam, tanto não poderíamos cair na tentação de formar opinião apenas por via das sondagens, porque muitas vezes são sondagens encomendadas com
alguns fins e confessos, e isso pode, conhecendo um pouco a degenerescência da política brasileira, não poderíamos cair nesse risco. Por outro lado, há também quem diga que no Brasil nunca o primeiro candidato mais votado da primeira volta perdeu o segundo turno. De todo modo, penso que temos que aguardar o que dia 30 deste mês vai determinar. Eu penso que, apesar de o voto ser obrigatório na legislação brasileira, poderemos ter um elevado índice de abstenção, os números poderão subir. A vez passada foram à volta de 20, mas penso que poderá haver um número maior de abstenção, sobretudo a diáspora. Em relação aos alinhamentos, a priori, Lula tem uma relativa vantagem na medida em que a soma dos terceiro e quarto candidatos, portanto, a senhora Tebet e o senhor Ciro Gomes, fazem o equivalente a 8 milhões de votos. E Lula, a sua diferença de votos com Bolsonaro é um pouco mais de 5 milhões. Significa dizer que se ele conseguir consolidar essa diferença, em princípio ganha a segunda volta. De todo modo, em relação à senhora Tebet, o seu partido não fez um alinhamento total, deu liberdade de escolha. E isso pode eventualmente não facilitar literalmente Lula. Por outro lado, é importante também dizer que a recuperação do Bolsonaro teve muito a ver com o facto de a pandemia da Covid-19, que foi o seu maior desastre governativo, estar de alguma forma controlada, e também os números da economia brasileira terem indicadores positivos. Portanto, esses fatores foram decisivos. O que vemos eventualmente, e vamos acompanhar essa campanha, é uma tendência de Bolsonaro abrandar o seu discurso pouco cortês e Lula tentar mover-se um pouco da esquerda para o centro para tentar cativar o eleitorado do centro, que tendencialmente votaria em Bolsonaro. Mas, por exemplo, a senhora Tebet, que é do centro, não se revê em Bolsonaro, prefere, tanto, votar Lula. Por outro lado, Lula também conseguiu um apoio de peso, que é do antigo presidente Fernando Henrique Cardoso, que diz que vota em Lula porque oferece maior margem de inclusão social, justiça social e multilateralismo. Portanto, são esses fatores que eventualmente vão desequilibrar, mas, como digo, Bolsonaro é ainda o presidente em funções e isto simbolicamente é sempre um fator a ter em conta. Portanto, para Lula era mais fácil vencer na primeira volta. Agora que Bolsonaro, que tinha praticamente o jogo perdido, recuperou a confiança, portanto, eu penso que ainda temos alguma margem para uma disputa acirrada até o veredito das urnas. Obrigado, professor. Tal como disse depois das palavras do Francisco, vamos então continuar a acompanhar. São mais cerca de 2 semanas e meia de campanha para estes dois candidatos e a 30 de agosto vamos então ver quem leva da melhor. Agora sim, vamos voltar a Salvador da Bahia, no Brasil, de onde nos vai falar o Wellington. Wellington, estas eleições, segunda volta. Olá, David. Boa tarde aqui no Brasil. Estamos 4 horas a menos. Boa noite a você, aos colegas do painel e também ao público que acompanha aqui o canal TPA Notícias. É sempre um prazer estar no Conexão Angola. Eu posso falar que a disputa aqui no Brasil está realmente intensa. Eu nunca vi uma disputa tão intensa quanto essa. O cenário também é bastante novo para os brasileiros, até mesmo para os analistas. Pela primeira vez na história, um ex-presidente disputa com um presidente em exercício e isso faz com que a disputa ganhe contornos diferentes do que habitualmente temos visto desde 1989, no pós-redemocratização do país.
David, aqui os apoios são indispensáveis. Existe o apelo do grupo do Bolsonaro para que o eleitor vá às urnas na segunda volta, porque a abstenção foi grande na primeira volta. É importante destacar que houve um fator imposto aí pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é a questão da biometria, e que não foi anunciado, nem mesmo na imprensa, nem pelo TSE, de que isso iria acontecer. E longas filas foram formadas e muita gente desistiu de votar, ainda que o voto seja obrigatório aqui no Brasil, por causa dessas filas, porque muitas pessoas usaram o intervalo do almoço, outras brechas na rotina de trabalho para que pudessem exercer o direito ao voto. No entanto, essa questão da biometria foi bastante questionada, sobretudo pelo grupo do Bolsonaro, que ficou prejudicado nos resultados. Obviamente que seria o grupo que iria reclamar. Do lado do PT, repetir a votação da primeira volta e torcer por uma abstenção grande, até maior do que na primeira volta, é a grande meta para que ele possa, através de Lula da Silva, atingir o poder. Por isso, é muito cedo ainda, muito precipitado, dizer quem vai ganhar e dizer se os apoios terão capacidade de transferência de votos. Posso antecipar que os apoios que Jair Bolsonaro tem buscado são apoios que estão voltados para políticos eleitos ou reeleitos nos seus estados e que ele costurou muito bem os 4 maiores estados do Brasil em termos de colégio eleitoral e terá apoio dos políticos de peso nesses estados. Enquanto Lula buscou partidos que ficaram imediatamente atrás na primeira volta. Eu prometo que voltarei aqui no Conexão Angola com o meu palpite, mas ainda é cedo e não quero ser precipitado a dizer quem é que está com a vantagem ou quem estará com a vantagem antes do dia do voto. Obrigado, Wellington. Certamente ainda é precipitado dizer quem poderá vencer. São passados apenas 7 dias de campanha para esta segunda volta. Professor Matias, o Wellington vai aqui com uma posição bastante cautelosa e lembrando o que o professor disse na sua primeira fala, Bolsonaro, de uma forma geral, terá conseguido um resultado mais positivo naquilo que é o todo geral no Brasil, ao passo que Lula esteve mais centrado apenas na disputa presidencial. Portanto, aliás, quem o disse foi o Francisco. Em caso de vitória, Lula vai ter uma governação difícil? Efetivamente vai ser uma governação difícil, porque a partir do momento em que ele não é capaz de controlar nem o Senado, nem tanto a Câmara Federal, é muito difícil. E depois também nós dissemos, quando comentamos as eleições para a TPA, tanto foram eleitos 27 governadores de estados e era importante que da chapa do candidato presidencial fosse eleito um número considerável de governadores, que é para procurar maior entrosamento das políticas públicas. A partir do momento em que não se tem uma maioria no legislativo, é sempre um desafio difícil, porque para fazer passar os orçamentos é preciso negociações muito desgastantes e como a política brasileira é muito movediça, isso torna a governação muito incerta, o que não é desejável. Mas, bom, os brasileiros, de alguma forma, também já estão familiarizados com essa forma de fazer política. Lá saberão encontrar os equilíbrios necessários que é para que aquele que vencer, se for Lula, consiga, portanto, manter-se gerindo estes equilíbrios, negociando casuisticamente, dependendo, portanto, das circunstâncias. Já Bolsonaro, mesmo que não ganhe as presidenciais, sai, mas fica na medida em que a sua família política conseguiu alguns resultados que vão fazer com que se mantenha ainda algum peso na política brasileira e nos destinos do país. De qualquer forma, eu penso que temos que ter paciência, vamos continuar a acompanhar. Felizmente, o processo tem sido pacífico, com um ou outro incidente que aconteceram, houve até pessoas que foram detidas, mas, portanto, por crimes eleitorais, mas que não beliscaram o processo.
Por isso mesmo vamos dar tempo ao tempo para ver o que é que os brasileiros vão oferecer. Mas reitero, e já o disse logo que começaram as projeções iniciais para as eleições brasileiras, então, para mim, a presença de Lula nessas eleições representa um bocadinho a decadência da política brasileira, porque uma pessoa que tem 77 anos, que fez 2 mandatos bem conseguidos, voltar para ser uma espécie de o Messias brasileiro não é algo que se possa desejar, e espero que ele tenha êxitos, não é? Porque são poucos que, como Putin, conseguem governar e voltar e continuar na mão de cima, ou talvez diremos o Andry Rajoelina, que enquanto o DJ chegou ao poder no Madagascar com 27 anos, e hoje vemos-lo já legitimado pelo voto popular à frente daquele país. Obrigado, professor. E já que estamos a palavra, vamos continuar consigo. Professor, temos agora nesta semana também o afirmar da figura do capitão Ibrahim Traoré como o novo presidente do Burkina Faso depois do golpe da última semana. Traoré já trabalha como chefe de Estado, já recebeu o presidente do Níger, que esteve no Burkina Faso na qualidade de emissário da CEDEAO. Este homem, que era um ilustre desconhecido entre os burkinabes e mesmo a nível das grandes chefias militares, é o homem que agora assume o comando, sendo que também temos a informação de que o tenente-coronel Damiba, que liderou o país de janeiro até há uma semana e meia, que foi agora golpeado, está exilado no Togo. Bom, sobre o golpe do Burkina Faso, primeiro temos que condenar. Temos que condenar porque viola todos os normativos do nosso continente e mesmo as constituições nacionais. Este é um problema que continua a agravar-se no nosso continente, mesmo com a cimeira realizada em Malabo por sugestão do presidente João Lourenço, que, aliás, na sua qualidade de campeão de paz e reconciliação no continente, já condenou esse golpe e manifestou a vontade de Angola poder contribuir para o regresso à ordem constitucional no Burkina Faso. Mas, dizia eu, é uma situação lamentável. Saiu um tenente-coronel, Paul-Henri Damiba, que golpeou um presidente democraticamente eleito, o presidente Roch Marc Christian Kaboré, a 24 de janeiro último. E temos agora este golpe do capitão Ibrahim Traoré. Parece que vamos descendo de graduação militar, embora a história africana já nos faça lembrar também o sargento Samuel Doe, tanto que a dado passo andou navegando por essas águas também turvas. Mas voltando ao Burkina Faso, desde 1966 que o primeiro presidente, o senhor Maurice Yameogo, sofreu o golpe do general Sangolé Lamizana. De lá para cá, o Burkina Faso vem conhecendo já este do capitão Ibrahim Traoré, 8º golpe. Tanto o senhor Lamizana foi destituído no princípio dos anos 80. Pouco depois, Tomás Sankara também, depois o que terá golpeado Lamizana. Sankara, em 84, mudou o nome do país de Alto Volta para Burkina Faso, que na língua local, pasme-se, significa terra de homens íntegros. E a integridade de caráter dos burkinabes vê-se na qualidade dos golpes que vão oferecendo aos seus cidadãos. Infelizmente, Sankara perdeu a vida em 87, em outubro. Estamos a escassos dias, portanto, do aniversário do assassinato de Sankara, seu companheiro de todos os momentos, Blaise Compaoré. Este dirigiu o país com mão de ferro de 87
até 2014, em que o seu regime, bastante desgastado, foi deposto por um tal de Isaac Zida, e a partir daí iniciaram-se reformas que deram lugar, fruto da pressão da CEDEAO, à eleição do presidente Roch Marc Christian Kabore, que fez um mandato e no início do segundo sofreu esse golpe. O curioso é que o que se diz é que os argumentos que o capitão apresenta, de supostamente o tenente-coronel Paul-Henri Damiba não ter tido capacidade de combater os jihadistas, é o mesmo argumento que esteve por detrás do golpe contra o presidente Roch Marc Christian Kabore. E aqui é curioso notar que Paul-Henri Damiba está a vir de Nova Iorque. Ele discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Há mesmo uma foto em que ele aparece ladeado do secretário-geral da ONU, ao lado de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, e de regresso sofre esse golpe. Portanto, em condições normais, ele não deveria ir às Nações Unidas, tendo em conta que o seu regime, aliás, o Burkina Faso, tal como o Mali, a Guiné e o Sudão, são quatro estados que estão suspensos da União Africana até que voltem à ordem constitucional. E nessa condição, em princípio, as Nações Unidas deviam ter sido mais criteriosas em admitir quem poderia ir discursar naquele palco da alta política mundial. Francisco Pegado, o Francisco lamenta muito esse tipo de acontecimentos no continente africano. Eis que, contra todos os prognósticos e toda e qualquer previsão, é um facto. É mais um golpe. É agora o capitão Traoré, que aos 34 anos de idade assume o poder no Burkina Faso, tornando-se assim então o chefe de Estado mais novo do mundo. David, como disse muito bem, eu não tenho muitas palavras para dizer. Eu acordei quando vi a notícia, fiquei revoltado. Revoltado com o quê? Com tudo isso que acontece, somente no continente africano. Há bem pouco tempo tivemos a grande cimeira de Malabo, condenou-se essas situações, nós chegamos a cometer os mesmos erros. O país perde com isso, a África perde com isso e todos nós perdemos com isso, porque é um atraso para esse país. Eu vou ser polêmico, eu já esperava, se olharmos para os países que fazem fronteira com Burkina Faso, são 6 países, o país que mais seguro politicamente, eu posso dizer que é o Ghana. Você tem o Mali, tem o Níger, tem o Togo, tem o Ghana, tem quem mais? O Benin e a Côte d'Ivoire. Então, vivendo essas situações, vendo essas fronteiras e vendo a história que acontece nesse momento no mesmo país, eu também achei interessante quando o presidente participou na Assembleia Geral da ONU. Mas eu me pergunto, será que se ficasse em casa não aconteceria? Será que se ficasse em casa morreria? Essas questões que param pelo ar. Alguns estão satisfeitos com a situação. Como disse muito bem o David, um dos argumentos usados foi, mais uma vez, que o governo não conseguiu combater os extremistas, uma situação que, economicamente, até o desrespeito das fronteiras do país estão abalada, mas eu não estou triste, condeno, mas não estou surpreso. Porque, mais uma vez repito, se olhar a história do país, se olhar as fronteiras, tirando o Ghana, praticamente aquela área está com grandes problemas. É um presidente eleito no sentido figurado, que elegeu-se ele próprio através de um golpe, 34 anos de idade. Espero que consiga, se o povo quiser lá no poder, que consiga então levar esse país a bom porto, porque eu não quero ser pessimista, vai voltar a acontecer outra vez. Ou realmente entrega o poder aos civis, ou realmente faça um trabalho de verdade, ou voltará a acontecer. Estaremos aqui sentados mais uma vez no Conexão Angola a falar sobre a situação da África, dos países africanos, que a mim, estou aqui a falar com vocês, dá-me uma revolta muito grande como africano e como jovem. Vem milhares de jovens a abandonar como dentro desta comunidade por causa dessas situações, essa má gestão do erário público, esses atentados, essas mortes, essa vergonha que muitos dos líderes africanos o fazem.
Obrigado, Francisco. E ainda sobre este mesmo tema, vou voltar ao professor Matias. Professor, entretanto, ao contrário do que se vem falando sobre o Mali e também a República da Guiné, o capitão Traoré esteve reunido com o emissário da CEDEAO, o presidente do Níger, e Traoré promete cumprir com o prazo de transição que foi negociado e estipulado pela CEDEAO. Bom, o Burkina tem estado a usar uma tática um bocadinho complexa. E deixa-me fazer aqui uma parte para dizer que, por causa da sua boina vermelha, dos comandos lá da artilharia, alguns burkinabes dizem que ele tem traços de Tomás Sankara. Lembram a boina de Sankara? Mas, quer dizer, é uma patologia. As pessoas parecem aceitar isso com naturalidade. O que aconteceu é que, quando Paul-Henri Damiba foi tanto deposto, ele negociou uma agenda para poder declarar-se incapaz de continuar à frente do país. E dentre essa agenda constava, por exemplo, a continuidade da agenda para a reconciliação nacional, a questão do calendário para a realização de eleições no próximo ano, em julho. A alteração da Constituição. Há um conjunto e também que ele não fosse molestado, ele e os seus fiéis seguidores, enfim, eventualmente também negociou esse exílio que levou-lhe pouco tempo para o Togo, porque Paul-Henri Damiba estava a ser visto como um golpista benevolente por causa da retórica da reconciliação que fez com que até o Blaise Compaoré, que tinha sido condenado à revelia, estava exilado na Côte d'Ivoire, regressasse ao país e pedisse desculpas públicas à família de Tomás Sankara e à nação burkinabe sobre o seu envolvimento no assassinato de Tomás Sankara e todos os erros que ele cometeu à frente daquele país. De todo modo, não tenho ainda outras referências, mas sei que a cimeira extraordinária que a CEDEAO pretendia realizar em Dakar, mas sob liderança do Umaro Sissoko Embalo, presidente da Guiné-Bissau, que é o presidente em exercício da CEDEAO, dizia eu, esta cimeira inicialmente agendada para 14 deste mês foi adiada e espera-se que a questão do Burkina Faso seja discutida na cimeira ordinária agendada para dezembro. Mas até lá muita coisa ainda poderá acontecer. Com a fragilidade das instituições que existem e também a extrema pobreza, a desorganização das Forças Armadas, aquilo que o Francisco disse pode acontecer porque vive-se um estado de natureza onde prevalece a lei do mais forte. Não há propriamente uma Constituição, há um ato, dito ato nacional que ele estabeleceu. Vamos aguardar o que é que daí advirá. Professor, vamos mudar de assunto. Depois da anexação de 4 regiões ucranianas pela Rússia, a política internacional está algo agitada. É assim que o presidente norte-americano Joe Biden e também a antiga chanceler alemã Angela Merkel voltaram a dizer esta semana que devem ser levadas a sério as palavras de Vladimir Putin, quando no mês passado disse que estaria disposto a usar de todos os meios para defender território russo. Eis que nesta quinta-feira, Praga, portanto, acolheu uma reunião de 44 líderes da Europa. Portanto, todos os países do continente europeu estiveram reunidos para discutir, então, a segurança do continente. Portanto, tentando aqui alargar um bocado mais aquilo que é a política da NATO ou OTAN e também da própria União Europeia, houve esta abertura para todos os países da Europa, com exceção da Bielorrússia e da Rússia. Uma proposta do presidente francês Emmanuel Macron. David, este tema, penso que por questões da agenda, eventualmente não vamos esgotá-lo, porque requer uma análise geopolítica um bocadinho mais profunda. Como sabe, depois do equilíbrio de Viena, tanto depois daquelas aventuras napoleônicas, o Congresso de Viena de 1815 permitiu uma ordem de paz na Europa que durou 100 anos, até o eclodir da Primeira Guerra Mundial. Depois disso,
viveu-se momento de, na verdade, nem paz nem guerra, aquilo que Edward Carr chamou de 20 anos de crise. E depois da Segunda Guerra Mundial, finalmente, a Europa voltou a experimentar perto de perto de 80 anos, perdão, de paz, mais precisamente 77 anos. E, infelizmente, desde 24 de fevereiro, a Europa experimenta guerra nas suas fronteiras, com um outro andamento, não tanto como a situação que houve na desintegração da ex-Jugoslávia, a situação do Kosovo, mas uma questão que eventualmente ameaça mesmo a paz e segurança mundiais. E isso preocupa toda a Europa. Se reparar os orçamentos dos Estados europeus, as questões que têm a ver com a defesa ocupam hoje uma abordagem muito séria. Até países da órbita do Pacífico também procuram organizar-se. Os Estados Unidos, para reforçar o isolamento da Rússia, vão procurando realizar encontros com a Austrália e Índia, o Japão, justamente para isolar a China e a Rússia. Agora, este esforço de Emmanuel Macron de reunir os 27 Estados da União Europeia, mais outros 17 Estados, fazendo um total de 44, incluindo, portanto, nessa lógica, o Reino Unido e alguns Estados do leste europeu, visa reforçar o isolamento da Rússia e, naturalmente, o isolamento da Rússia traduz-se num apoio maior à Ucrânia, mas isso não resolve de todo o problema, na medida em que hoje questiona-se quais são os papéis que são reservados à NATO e à própria União Europeia, quais são os pontos convergentes e divergentes. Na medida em que, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Europa foi dividida entre potências externas que venceram a guerra. Refiro-me aos Estados Unidos e à União Soviética. Hoje, com o fim da Guerra Fria, a Europa reencontrou-se, a Alemanha tornou-se a maior economia da Europa e esta narrativa de Macron, que faz-nos recuar aos tempos da fundação da SECA com Jean Monnet, Robert Schuman, para, digamos assim, um novo contrato social europeu, levanta outros questionamentos que não sei se vai funcionar ou não. De qualquer forma, penso que perante o conflito que está a dilacerar o continente, essa abordagem é importante, porque de telespectadores, não há muito tempo para detalhar e tornar-nos mais perceptíveis lá em casa, mas vejam que a ordem que desenvolveu o mundo nos últimos tempos era a ordem da interdependência. Mas a pandemia da Covid-19 e o dilema de segurança energética que os Estados europeus estão a experimentar face à situação da crise da Ucrânia, que faz com que não haja asseguramento do fornecimento do gás russo, torna a interdependência um risco. Então, estamos aqui num momento em que podemos dizer que o mundo vive uma dor de parto para uma nova arquitetura que vai fazer com que tenhamos uma realidade pós-conflito da Ucrânia, e isso vai fazer com que haja a reconfiguração da arquitetura do sistema internacional. De todo modo, vamos aguardar. A União Europeia aprovou
o 8º pacote de sanções contra a Rússia, face, portanto, à anexação efetiva dessas 4 zonas da Ucrânia, mas a Ucrânia no terreno tem somado vitórias, embora podendo, portanto, fazer aqui reservas face à intensa campanha mediática do Ocidente, que é muito parcial, quase propagandística, mas as evidências, mesmo em relação ao comportamento do presidente Vladimir Putin, é que no terreno parece que a Ucrânia vem conseguindo algum avanço e por isso mesmo estamos aqui para continuar a analisar os próximos passos. Obrigado, professor. Francisco Pegado, o Canadá é um parceiro tradicional e muito próximo da Europa no que se refere quando falamos a bloco ocidental. Como é que o Canadá encara ou está a entender esta comunidade política da Europa? Em primeiro lugar, o Canadá fará também, não anunciou ainda, mas já disse que não anunciou quais são os pacotes que serão feitos para dar novas sanções, mas já anunciou que sim, irá sancionar mais ainda a Rússia. Segundo o governo que está no poder, está a favor dessa reunião. Para a minha opinião, simplesmente é mais uma extensão da União Europeia, apesar de serem 27, são da União Europeia, mais 17 não membros. É mais uma extensão da União Europeia, isso que você disse. Eu não sei qual é o papel da NATO nesse momento, qual é o papel da União Europeia, qual é o papel destes 44 países. Porque, além da segurança, também discutiram outros pontos. A economia, a mobilidade, a migração, a natureza, foram todos discutidos. São pontos que já se discutem nas Nações Unidas, são pontos que já são discutidos, na União Europeia. Então, eles voltaram a falar das mesmas coisas, da paz e segurança, a economia, a energia, o clima, a migração, a mobilidade. Nós ouvimos sempre isso. Mas, na minha opinião, mais uma vez, eu acho que no fundo é mesmo a segurança e essas ameaças do Vladimir Putin, presidente da Rússia. Lembrar que hoje também, lembrar que o presidente americano, Biden, o Joe Biden já disse que nós estamos numa tensão alta de uso de armas nucleares, é a maior tensão comparada com a tensão desde 1962, desde a crise dos mísseis. Então, uma questão que, apesar da América dizer que não acha que a Rússia usará, mas temos que ficar todos em alerta, que há sempre uma janela de abertura, que poderá acontecer um Magedão, como a gente diz aqui, e se isso for utilizado, todos nós, mas literalmente todos nós vamos sofrer. Quando tens o líder dos Estados Unidos da América a dizer isso, que estamos na tensão mais alta da história desde as crises dos mísseis, então é uma questão que as pessoas têm que ficar alerta. É isso que o Emmanuel Macron provavelmente quer propor. Os países europeus todos unam-se e consigam chegar a um meio comum, ou fazer com que os países que estão a favor da Rússia e os que estão a favor da Ucrânia consigam sentar à mesa e obrigar literalmente os dois países a sentarem e pararem com essa situação. Porque eu tenho certeza que se não falassem em armas nucleares, não estaremos aqui a falar destes 44 países. Esse uso dessas armas vai sim prejudicar provavelmente a Europa, que é o primeiro local de guerra, o continente europeu, e depois provavelmente o Norte América, que inclui os Estados Unidos e o Canadá, e as outras paragens que estão em apoio à Ucrânia. Obrigado, Francisco. Estamos mesmo na reta final aqui do nosso programa na edição de hoje. Entretanto, ainda em crise de tempo, vamos tentar fazer aqui uma abordagem de mais um tema que também marcou a semana. Professor Matias Pires, temos a situação de podemos chamá-la de brincadeira de mau gosto, do general Muhoozi, portanto, filho do presidente Yoweri Museveni do Uganda. Terá publicado um texto jocoso na sua página no Twitter, a alegar que tinha condições, ele e as suas tropas, de invadir e tomar o Quênia em apenas 2 semanas. Uma situação que não foi bem vista pelo vizinho Quênia e que levou o presidente Museveni a pedir desculpas publicamente ao país vizinho e, sobretudo, aconselhou o ministro da Defesa do seu país a demitir o filho, que era o comandante do exército. David, nós, infelizmente, mais uma vez temos crise de tempo, mas há uma moda que se instalou no nosso continente a dada altura, em que os chefes de Estado passaram a oferecer os Estados aos seus filhos como se fossem presentes de aniversário, os Estados que eles governam, para eles fazerem o que quisessem. E o general
o general Muhoozi enquadra-se nesse grupo. O presidente Wade estava a preparar o seu filho Karim Wade. No Togo temos o presidente tanto Faure Gnassingbé, que é filho do presidente Eyadema. Tivemos na RDC o presidente Joseph Kabila, filho de Laurent Désiré Kabila. Temos no Gabão o presidente Ali Bongo, filho de Omar Bongo Ntimba. Na Guiné Equatorial temos o vice-presidente Teodorin, que dirige o país no fundo na sombra. E no quadro... E temos também a situação do Chad. No quadro dessa moda de preparação de sucessões dinásticas que o general Muhoozi, tanto o filho do presidente Yoweri Museveni, agigantou-se primeiro como alguém ligado ao asseguramento do pai, mas que depois tornou-se comandante do exército. Tem 48 anos e é visto como alguém que tem sido preparado para suceder ao pai. E ele é excêntrico por causa mesmo dessa coisa de brincar ao poder. É recorrente ele fazer esse tipo de publicações. E é curioso, segundo aquilo que vamos acompanhando, o presidente Yoweri Museveni é das pessoas que apoiou a eleição do presidente, o novo presidente do Quênia, eleito no passado dia 9 de agosto, o presidente William Ruto. E é estranho que uma pessoa, conhecendo um pouco o rigor das Forças Armadas, um general, tanto comandante do Exército, fazer promessas de marchar até Nairobi como se aquilo fosse uma fazenda do seu pai. E, naturalmente, o pai não teve outra alternativa que não fosse sacrificá-lo para, pelo menos, poder poupá-lo politicamente e depois ver se vai ser recuperado ou não. Lembrando, professor, que o general Muhoozi, em muitas ocasiões, mesmo internamente, já fala como chefe de Estado, é apontado como sucessor do pai. O pai, aos 78 anos de idade, é candidato às próximas eleições no Uganda. E Muhoozi, apesar de ter sido demitido do cargo de comandante do Exército, portanto, foi promovido das Forças Armadas, era tenente-general, passou para general de 3 estrelas e continua como comandante das Forças Especiais de Proteção ao Presidente da República. Professor, vamos então levar este tema para a próxima semana, para mais aprofundamento, e vamos mesmo ter que encerrar, porque estamos agora em crise de tempo. E vou então passar para o Francisco Pegado, que nos vai passar a sua nota positiva e negativa da semana. Francisco, o seu positivo e negativo. Francisco Pegado, o seu positivo ou negativo? Obrigado, estava fechado aqui. Eu quero chamar a atenção à comunidade angolana residente em Toronto, que é este lugar que tem mais angolanos a residirem nesse país, que as eleições antecipadas, ou o voto antecipado já começou para a eleição do Presidente da Câmara, começaram no dia 7 e terminarão no dia 14, e lembrar que o pleito eleitoral é no dia 24. Então tem de 7 a 14, das 19 horas, das 7 da manhã às 19 horas para poder votar antecipadamente. E se não puder fazer das 7 a 14, tem o dia 24 para poder votar. E o negativo é que as províncias do Atlântico, onde infelizmente aconteceram o furacão, continuam, muitas delas, a maior parte das cidades, sem água potável, sem luz elétrica e sem comunicação. Obrigado, Francisco, então, por estas notas, e temos também a lamentar esta passagem do furacão Ian pelo Canadá e que também, segundo notas que lemos esta semana, é já considerado o segundo mais mortífero dos Estados Unidos, sendo que já vai em 3 dígitos o número de mortes. Até na última sexta-feira contavam-se pelo menos 102 mortos. Professor Matias Pires, o seu positivo ou negativo desta semana? Bom, o positivo é a forma ordeira como decorreram as eleições brasileiras. Negativos, já comentamos aqui, mais um golpe, tanto no Burkina Faso, tanto duplo golpe como aconteceu no Mali, e esta brincadeira de mau gosto do general Muhoozi no Uganda.
Obrigado, professor Matias Pires, por estas notas. Então, ficamos por aqui nesta edição do Conexão Angola neste dia de hoje. O programa que leva até a si uma abordagem completamente aberta e clara sobre os assuntos que dominam a atualidade internacional. Lembro que tivemos hoje a companhia do Wellington Calazans, que falou-nos a partir de Salvador da Bahia, no Brasil. O professor Matias Pires, que nos falou de um outro ponto de Luanda, e também o Francisco Pegado, que falou-nos a partir do Canadá, portanto, mais concretamente em Toronto. Nós ficamos por aqui e vamos então despedir-vos e fica o compromisso de voltarmos a estar juntos na próxima semana. Já sabe que este é o programa de análise e comentário à atualidade internacional, um programa onde fazemos uma abordagem a mais aberta e plural possível para ajudá-lo a criar a sua própria opinião sobre os assuntos que dominam o mundo. Boa noite, até o próximo programa.